Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 15. 15, 20. Quando o Fiat Voluntas Tua tiver o seu cumprimento, como no céu assim na terra, então virá o pleno cumprimento da segunda parte do Pai Nosso. Sentia minha pobre mente como perdida na imensidão do eterno querer. E meu doce Jesus, falando-me sobre a santíssima vontade de Deus, me disse: minha filha, ó, como harmonizam bem teus atos feitos em meu querer, harmonizam com os meus, com os de minha amada mamãe, e o um desaparece no outro e formam um só. Parece o céu na terra e a terra no céu. Parece o eco do um nos três e dos três em um, na Trindade Sacrossanta. Ó, como soa doce a nossos ouvidos, como nos esquenta, nos sequestra, mas tanto de raptar nossa vontade do céu à terra. Quando o meu fiat voluntas tua tiver seu cumprimento como no céu, assim na terra, então virá o pleno cumprimento da segunda parte do Pater Noster. Isto é, nos dê hoje nosso pão de cada dia. Eu dizia: Pai nosso, em nome de todos, e te peço 3 tipos de pão cada dia. Eu dizia, Pai Nosso, em nome de todos, te peço 3 tipos de pão cada dia. O pão da tua vontade, que é mais que pão, porque se o pão é necessário 2 ou 3 vezes ao dia, em troca, este é necessário cada momento, em todas as circunstâncias. É mais, deve ser não só pão, mas como ar balsâmico que leva a vida, a circulação da vida divina na criatura. Pai, se não for dado este pão da tua vontade, não poderei jamais receber todos os frutos da minha vida sacramental, que é o segundo pão que todos os dias te pedimos.
Ó, como se encontra mal a minha vida sacramental, porque o pão da tua vontade não os alimenta, mas encontra o pão corrupto da vontade humana. Ó, ó, como me dá nojo, como o evito, e se bem que vou a eles, mas se bem que vou a eles, mas os frutos, os bens, os efeitos, a santidade, não posso dá-los, porque não encontro o nosso pão. E se alguma coisa dou, é em pequena porção, segundo suas disposições, mas não todos os bens que contém. E a minha vida sacramental espera pacientemente que o homem tome o pão da vontade suprema, para poder dar todo o bem da minha vida sacramental. Veja, então, como o sacramento da Eucaristia, e não só este, mas todos os sacramentos deixados à minha igreja e instituídos por mim, darão todos os frutos que contém e terão pleno cumprimento quando o pão nosso, isto é, a vontade de Deus, seja feito como no céu, assim na terra. Depois, pedia o terceiro pão, ou seja, o material. Como poderia dizer, dá-nos hoje nosso pão, se o homem devia fazer nossa vontade? O que era nosso era seu? Como poderia dizer, dá-nos hoje nosso pão, se o homem devia fazer nossa vontade? O que era nosso era seu? O Pai não devia dar o pão da sua vontade, o pão da minha vida sacramental, o pão cotidiano da vida natural a filhos ilegítimos, usurpadores, maus, mas filhos legítimos, bons, que teriam em comum os bens do Pai. Por isso eu dizia: dai-nos o nosso pão. Então comerão o pão abençoado, todo sorrirá em torno deles. A terra e o céu levarão a marca da harmonia de seu Criador. Depois acrescentei: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós as perdoamos aos nossos devedores, assim que também a caridade será perfeita. Então será perfeito o perdão, terá a marca do heroísmo, como a tive eu na cruz. Quando o homem comer o pão de minha vontade, como a minha humanidade o comia. Então, as virtudes serão absorvidas em minha vontade e receberão a marca do verdadeiro heroísmo e de virtudes divinas. Serão como tantos riachos que brotarão no seio do grande mar de minha vontade. E se eu acrescentasse, não nos induzas em tentação. Como poderia Deus induzi-lo em tentação? Era porque o homem é sempre homem, livre por si mesmo, porque eu não lhe tiro jamais os direitos que ao criá-lo lhe dei. E ele, assustado e temendo de si, grita em silêncio, reza sem se expressar em palavras. Dá-nos o pão de tua vontade, para que possamos rejeitar todas as tentações, e em virtude deste pão, livrai-nos de todo mal. Assim seja. Vê, então, como todos os bens do homem reencontram a sua retomada, o vínculo estreito do façamos ao homem a nossa imagem e semelhança, a validade de cada seu ato,
a restituição dos bens perdidos, a assinatura e a certeza de que lhe é dada novamente a sua perdida felicidade terrena e celeste. Por isso, era tão necessário que minha vontade fosse feita como no céu, assim na terra, que eu não tivesse outro interesse, nem ensinei outra oração senão o Pai Nosso, e a Igreja, fiel executora e depositária de meus ensinamentos, a tem sempre em boca e em cada circunstância, e todos, doutos e ignorantes, pequenos e grandes, sacerdotes e leigos, reis e súditos, todos me podem, todos me pedem que minha vontade se faça como no céu, assim na terra. Não quereis, então, que a minha vontade desça sobre a terra? E assim como a redenção teve seu princípio numa virgem, não me concebi em todos os homens para redimi-los. Não me concebi em todos os homens para redimi-los, ainda que quem o quer possa estar no bem da redenção e receber-me cada um para si, só no sacramento. Assim agora minha assim agora minha vontade deve ter seu princípio a possessão, o crescimento e o desenvolvimento numa criatura virgem, e depois, quem se disponha e queira entrará nos bens que o viver na minha vontade contém. Se não tivesse sido concebido na minha amada mãe, a redenção jamais teria vindo. Assim, se não fizesse o prodígio de fazer viver uma alma na minha suprema vontade, o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra, não teria lugar nas gerações humanas. Capítulo 15, 21. Por quantas vezes a alma entra no querer divino, tantos caminhos abre entre o Criador e as criaturas, que servem para encontrar-se com Ele, e neste encontro ela copia as virtudes do seu Criador, absorve em si nova vida divina, e tudo o que faz não é mais humano senão divino. Encontrando-me em meu estado habitual, sentia-me atraída fora de mim mesma, mas não via céu azul, nem sol de nosso horizonte, senão outro céu todo de ouro, adornado de estrelas de várias cores, brilhantíssimo mais que sol. Eu me sentia atraída para cima, e abrindo-se diante de mim este céu, encontrei-me ante uma luz puríssima, na qual, submergindo-me, chamei em minha inteligência todas as inteligências humanas, desde onde Adão havia começado, com subtrair-se da divina vontade, a romper a união de sua inteligência com a de seu Criador, até o último homem que existirá sobre a terra. E tratava de dar a Deus, de dar a meu Deus toda a honra, a glória, a submissão, etc., de todas as inteligências criadas, e assim fazia com todos os meus demais sentidos, chamando nos meus todos os das demais criaturas. Tudo isto sempre em seu amável querer, onde tudo se encontra, de onde nada escapa, apesar de no presente não existirem, e onde tudo pode ser feito,
Então, enquanto isso fazia, uma voz saiu de dentro da imensidão daquela luz, dizendo: por quantas vezes a alma entra no querer divino para rezar, obrar, amar e outras coisas, tantos caminhos abre entre o Criador e as criaturas. E a divindade, vendo que a criatura se faz caminho para ir a ela, abre seus caminhos para encontrar-se com sua criatura. Neste encontro, ela copia as virtudes de seu Criador, absorve em si sempre nova vida divina, se adentra mais nos eternos segredos do querer supremo, e tudo o que faz não é mais humano nela, senão divino. E este obrar divino nela forma um céu de ouro, onde a divindade, deleitando-se de encontrar o seu agir na criatura, passeia sobre este céu, esperando a criatura para receber seus atos divinos e, portanto, abrir-lhe outros caminhos em sua divindade. E vai repetindo com grande amor: eis como, em meu querer, a criatura se aproxima da minha semelhança, como realiza os meus desígnios, como cumpre a finalidade da criação. E enquanto ouvia isto, encontrei-me em mim mesma. 15:22. Só a divina vontade põe em segurança todas as graças do céu. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma. Me parecia que percorria um caminho muito longo, onde encontrava muita gente. Quem davam horror ao vê-los. Quem pareciam demônios encarnados. Pouquíssimos os bons. O caminho era tão longo que não terminava jamais, e eu, cansada, queria voltar em mim mesma para uma pessoa próxima a mim, porém, o caminho era tão longo que não terminava jamais. E eu, cansada, queria voltar em mim mesma, mas uma pessoa próxima a mim me impedia, dizendo-me: vá em frente, caminhe. Você deve chegar ao início, e para chegar a isso, você deve passar todas as gerações. Você deve tê-los todos sob o seu olhar para levá-los ao seu Criador. Teu princípio é Deus, e tu deves chegar àquele ponto da eternidade, quando o Eterno criava o homem para receber todos os vínculos da criação e retomar todas as harmonias que podem existir entre Criador e criatura. Depois, uma força suprema me fazia seguir adiante e era obrigada a ver os males da terra e os que virão desgraçadamente estremecedores. Então, depois disto, encontrei o meu doce Jesus e eu, cansada, deitei-me em seus braços, dizendo: meu amor, que caminho tão longo tive de percorrer. Parece-me que há séculos que não te via e que não encontrava aquele que forma a minha vida. E Jesus todo amor: ah, sim, minha filha, ergue-te em meus braços, venha ao teu princípio, de onde saíste. Também eu te esperava com ânsia para receber de ti, em meu querer, tudo o que a criação me deve,
e para dar-te a ti em meu próprio querer tudo o que devo dar a toda a criação. Só a minha vontade pode pôr em segurança e guardar com zelo todos os bens que quero dar à criatura. Fora da minha vontade, os meus bens estão sempre em perigo e mal guardados. Em troca, nela, eu abundo e dou a um o que deveria dar a todos. Por isso quero vincular em ti a criação toda. Quero pôr-te no ponto primeiro da criação do homem. É meu costume tratar ao tu com uma só criatura, o que quero dar-lhe e o que quero dela, e depois dela fazer passar os bens aos demais. Ah, minha filha, eu havia criado o homem como uma flor que devia crescer, colorir-se, perfumar-se em minha própria divindade, mas com subtrair-se de minha vontade, aconteceu-lhe como a uma flor que se arranca de uma planta. Enquanto está na planta, a flor é bela, vivaz na sua cor, odor, no seu perfume. Arrancada da planta, murcha, descolora-se, transforma-se em feia e chega a dar um mau cheiro. Que sorte foi a sua e que dor a minha, que com tanto amor queria fazer crescer esta flor em minha divindade, para deleitar e recriar-me com ela. Agora, esta flor arrancada com esta flor arrancada com minha onipotência, quero fazê-la brotar, transplantando-a de novo no seio de minha divindade. Mas quero uma alma que queira viver no seio de meu querer. Ela será a semente que se prestará a mim. Ela será a semente que se prestará a mim, e minha vontade fará todo o resto. Assim retornarão minhas delícias da criação, me recriarei com esta mística flor e me refarei da criação. 15:23. Como é difícil encontrar uma alma que queira sofrer. Carrascos de almas que há na igreja. Sentia-me muito afligida e quase privada do meu doce Jesus. Que duro martírio é a sua privação, martírio sem esperança de tomar o céu por assalto, como o tomam os mártires. O que torna doce todo o seu sofrer, em troca, sua privação, é martírio que desune, que queima, que fere e que abre um abismo de separação entre a alma e Deus. Que em vez de adoçar o sofrer, o amarga, o amarre, de modo que, enquanto se sente morrer, a mesma morte foge longe. Ó Deus, que pena! Agora, enquanto me encontrava no imenso abismo da privação do meu Jesus, assim que se moveu em meu interior, lhe disse: Ah, meu Jesus, já não me amas? E ele, não me dando ouvidos, fazia-se parecer todo aflito, como se tivesse na mão uma coisa negra que estava prestes a atirá-la sobre as criaturas. Depois me tomava o coração entre suas mãos, me apertava fortemente, me o transpassava, e meu coração esperava com ânsia suas penas, como refrigério e bálsamo.
às penas sofridas por sua privação. Oh, como temia que deixasse de me fazer sofrer e me jogasse de novo no abismo de sua separação. Então, depois disto, disse: Minha filha, eu não presto atenção às palavras, mas aos atos. Acreditas tu que é fácil encontrar uma alma que de verdade queira sofrer? Oh, como é difícil! De palavra há quem queira sofrer, mas nos atos fogem quando uma dor as oprime ou outras penas as rodeiam. Oh, como queriam libertar-se! E eu permaneço sempre o Jesus isolado nas penas. E é por isso que, quando encontro uma alma que não foge do sofrimento e quer fazer-me companhia nas minhas penas, é mais, espera e espera que lhe dê o pão da dor. Isto me dá o delírio do amor e me faz chegar a fazer loucuras e a ser tão magnânimo com esta alma, de fazer ficar estupefatos céu e terra. Achas tu que era algo indiferente ao meu coração, que tanto ama, que, enquanto estava privada de mim, me esperavas, não para outra coisa, senão para que te levasse as minhas angústias? Enquanto dizia isto, fez-me ouvir que passava o Santíssimo pela rua e me deu um aperto mais forte ao coração. E eu, meu Jesus, que se passa? Para onde vais? E quem te leva? E ele, todo triste, vou a um enfermo, levado por um carrasco de almas. E eu, espantada, Jesus, que dizes? Como? Os teus ministros, carrascos de alma, de almas? E ele, e quantos carrascos de alma há em minha igreja? Estão os carrascos apegados aos interesses que fazem carnificina de almas, porque, com seu exemplo, em lugar de fazer desapegadas as almas de tudo que é terra, porque, com seu exemplo, em lugar de fazer desapegadas as almas de tudo o que é terra, as interessam demais. Estão os imoderados, que, em lugar de purificar as almas, as desfiguram. Então, os carrascos dos passatempos, estão os carrascos dos passatempos, dedicados aos prazeres, aos passeios e demais, que em lugar de fazer em lugar de fazer coletadas as almas e de infundir-lhe o amor à oração e ao retiro, as distraíam. Todas estas são carnificinas de almas. Quanta dor meu coração sente ao ver que aqueles mesmos que deviam ajudar e santificar as almas são a causa de sua ruína. 15:24. A vontade de Deus é plenitude de quem nela vive, deve concentrar tudo em si. Suas privações continuam, e apenas tendo-se feito ver, meu doce Jesus lhe disse, e apenas tendo-se feito ver, meu doce Jesus me disse, dize-me, meu amor, não é lhe disse mesmo, suas privações continuam, e apenas tendo-se feito ver, meu doce Jesus lhe disse,
Dize-me, meu amor, em que te ofendi, que foge longe de mim? Ah, meu coração sangra pela intensidade da dor. E Jesus, acaso te desviastes da minha vontade? E eu, não, não, o céu me livra de tal desgraça. E ele, e por que então me pergunta em que me ofendeu? A culpa entra quando a alma se subtrai de minha vontade. Ah, minha filha, para tomar plena posse da minha vontade, deves concentrar em ti todos os estados de ânimo de todas as criaturas. E, conforme passas um estado de ânimo, assim tomas o domínio. Isto aconteceu à minha mãe e na minha humanidade. Quantas tristezas, quantos estados das almas estavam concentrados em nós. Minha querida mamãe muitas vezes ficava no estado de pura fé e minha gemente humanidade ficava como triturada sob o peso enorme de todos os pecados e penas de todas as criaturas. Mas enquanto sofria, ficava com o domínio de todos os bens opostos a esses pecados e penas das criaturas. E minha amada mãe ficava rainha da fé, da esperança e do amor, dominadora da luz, tanto de poder dar fé, esperança, amor e luz a todos. Para dar é necessário possuir, e para possuir é necessário concentrar em si aquelas penas e e com o amor mudar em bens as penas, em luz as trevas, em fogo a frieza. Minha vontade é plenitude, e quem deve viver nela deve entrar no domínio de todos os bens possíveis e imagináveis, quanto à criatura é possível. Quantos bens não posso dar a todos, e quantos a minha inseparável mãe não pode dar? E se não damos demais, é porque não há quem tome, porque tudo o sofremos. E enquanto estávamos na terra, nossa morada foi na plenitude da divina vontade. Agora cabe a você fazer nosso mesmo caminho e morar onde nós moramos. Você acredita que seja coisa de nada, ou como todas as outras vidas, ainda santas, o viver em nosso querer? Ah, não, não. É é o todo. Aqui convém abraçar tudo. E se alguma coisa te escapa, não podes dizer que vives na plenitude da nossa vontade. Por isso, se atenta e segue sempre o voo do meu eterno querer. 15:25. A divina vontade legitima as almas como filhos de Deus. Tudo foi criado para eles. A divina vontade legitima as almas como filhas de Deus. Tudo foi criado para elas. Sentia-me como imersa no querer eterno, e meu sempre amável Jesus, atraindo-me para ele, me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver céu e terra. E enquanto isso fazia ver, me disse: Filha querida de nossa suprema vontade, olhe, toda essa máquina do universo, o céu, o sol, os mares e todo o resto, foi criado por nós para fazer um dom, mas sabe a quem? A quem teria feito a nossa vontade?
tudo a eles foi doado, como a nossos filhos legítimos. Isto fazíamos por decoro de nossas obras, não depositando-as, nem dando-as em dom a gente estranha, nem a filhos ilegítimos, que não teriam compreendido os grandes bens que há nelas, nem aparecida a grandeza, a santidade de nossas obras, aliás, as teriam desperdiçado e desprezado, ao contrário, dando-as em dom a nossos filhos legítimos, como em cada coisa criada há um amor distinto e um bem especial para aqueles a quem está dirigido o dom. Nossa vontade, habitante neles e formando neles vida própria, lhes teria feito compreender todos estes amores, distintos um do outro, que estão em tudo o criado, e todas as especialidades dos bens, portanto, nos seriam dado a correspondência por cada amor distinto, glória, honra, por todos os bens dados a eles. Nossa vontade, que com um fiat os tinha criado e que conhecia todos os seus segredos, habitantes em nossos filhos legítimos, com outro fiat lhes teria revelado nossos segredos, que estão em todas as coisas criadas, e nos faria dar amor por amor, as harmonias, as comunicações se alternariam entre eles e nós. E se aqueles que não fazem a nossa vontade parecem gozar e tomar parte, mas os dons não são deles, mas é por causa da indireta, como os usurpadores e como filhos ilegítimos, muito mais que não estando a minha vontade habitante neles, nada ou pouquíssimo entendem do meu amor, que tudo o que é criado os leva. Nem todos os grandes bens que em tudo há, aliás, muitos nem sequer sabem quem criou tantas coisas. Verdadeiros estrangeiros, que enquanto vivem nas coisas que me pertencem, nem sequer me querem reconhecer. Então, como a verdadeiros filhos legítimos, foi entregue por meu Pai Celestial este grande dom de todo o universo, a harmonia na qual não houve coisa pela que não o correspondesse, pela que não correspondesse. Dom por dom, amor por amor. Depois veio minha celestial mãe, que também soube corresponder ao seu Criador. E depois vieram os filhos da minha vontade, aos quais ela devia legitimar por seus próprios filhos. Por isso, tudo criado exulta de alegria, faz festa e sorri quando, fazendo-te sair de ti mesma, junto comigo, reconhecem a filha legítima da vontade suprema, sua dona. Todas quiseram correr ao teu colo e ao teu redor, não só para fazer festa, mas para ser apreciada, defendidas e todas em defendidas e tidas em conta como dom do seu Criador, e todas em concorrência querem dar-te cada um, querem dar-te cada um amor distinto e o dom que contém cada coisa criada. Quem te quer dar o dom da beleza do teu Criador e o amor que contém o belo? Quem o dom da potência e o amor que contém o poder? Quem
o dom da sabedoria, quem o da bondade, quem o da santidade, quem o da luz, quem o da pureza, e os vários amores que contém a sabedoria, a bondade, a santidade, a luz, a pureza, etc. Assim que minha vontade abate todas as barreiras que há entre a alma e Deus, a põe em harmonia entre céu e a terra, lhe revela todos os segredos que há em toda a criação e toma e torna depositária de todos os dons de Deus. 15:26. Deus é sempre o primeiro a agir na alma. Estava acompanhando meu doce Jesus em suas penas, especialmente nas que sofreu no horto do Getsêmani, e enquanto o compadecia, movendo-se em meu interior, disse: Minha filha, o primeiro a formar o trabalho de minhas penas em minha humanidade foi o meu Pai Celestial, porque só Ele tinha a força e o poder de criar a dor e de pôr nele quantos quantos graus de dor se necessitavam para poder santificar-se e santificar-se da dívida das criaturas. As criaturas foram secundárias, porque não tinham nenhum poder sobre mim, nem virtude de criar a dor, por quanta intensidade queriam. Isto acontece em todas as criaturas. Como ao criar o homem, o primeiro trabalho, tanto na alma como no corpo, o fez meu Pai divino. Quanta harmonia, quanta felicidade não formou com suas próprias mãos na natureza humana? Tudo é harmonia e felicidade no homem. Só a parte externa. Quantas harmonias e felicidades não contém? O olho vê, a boca fala, os pés caminham, as mãos agem e tomam as coisas que há até onde chegaram os pés. Se o olho pudesse ver e não tivesse a boca para expressar-se, se tivesse os pés para caminhar e não tivesse as mãos para agir, não seria uma infelicidade, uma desarmonia na natureza humana? Logo, as harmonias e felicidades da alma humana, a vontade, a inteligência, a memória, quantas harmonias e felicidades não contém? Basta dizer que são partes da felicidade e harmonias do eterno. Deus criava o verdadeiro Éden pessoal na alma e no corpo do homem. Deus criava o verdadeiro Éden pessoal na alma e no corpo do homem. Éden, todo celestial. Depois lhe deu por habitação o Éden terreno. Tudo era harmonia e felicidade na, na natureza humana. E, se bem que o pecado transtornou esta harmonia e felicidade, mas não destruiu de tudo todo o bem que Deus tinha criado no homem. E, se bem que o pecado transtornou esta harmonia e felicidade, mas não destruiu de tudo todo o bem que Deus tinha criado no homem. Assim, como Deus criou com suas próprias mãos toda a felicidade e harmonia na criatura, assim criou em mim todas as dores possíveis para refazer-se
da ingratidão humana e fazer sair do mar de minhas dores a felicidade perdida e o arranjo, a harmonia transtornadas. Assim como Deus criou com suas próprias mãos toda a felicidade e harmonia na criatura, assim criou em mim todas as dores possíveis para refazer-se da ingratidão humana e fazer sair do mar de minhas dores a felicidade perdida e o arranjo, a harmonia transtornada. E isto acontece a todas as criaturas quando devo escolhê-las à santidade distinta ou a desígnios especiais meus. E isto acontece a todas as criaturas quando devo escolhê-las à santidade distinta ou a desígnios especiais meus. São minhas próprias mãos que trabalham na alma, e agora crio nelas a dor, agora o amor, agora os conhecimentos das verdades celestiais. É tanto meu zelo que não quero que ninguém as toque. E se permito que as criaturas lhe façam alguma coisa, é sempre em ordem secundária, mas o primado o tenho eu, e me vou formando segundo meu desígnio. 15:27. O sinal de que a alma é toda de Deus é se não sente gosto por nada do que existe. Estava pensativa sobre que meu doce Jesus não vinha e dizia entre mim: quem sabe o que haverá de mal em meu interior, que Jesus, para não desagradar, se oculta? E ele, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, o sinal de que não há nada de mal e que o interior da alma está todo cheio de Deus é que nada lhe tenha ficado que não seja todo meu, e que em tudo o que possa acontecer dentro e fora dela, não sente mais gosto de nada, senão que seu gosto é só por mim e de mim, e não só das coisas profanas ou indiferentes, mas também de coisas santas, de pessoas piedosas, de funções, de músicas, etc. Tudo para ela é frio e indiferente, e como coisas que não lhe pertencem, e a razão é natural. Se a alma está toda cheia de mim, então está cheia também de meus gostos. O gosto meu é o seu. Os demais gostos não encontram lugar onde se pôr. Por isso, por quanto belos possam ser, para a alma não tem nenhum atrativo, mas bem, para elas estão como mortos. Mas a alma, que não é toda minha, está vazia. E à medida que as coisas a circundam, assim sente nela tantos gostos se são coisas que lhe agradam. Se são coisas que não lhe agradam, sente desgosto. Assim que está em contínua alternância de gostos e de desgostos. E com o gosto que não saiu de mim, não é duradouro. E como o gosto que não saiu de mim não é duradouro, muitas vezes os gostos se convertem em desgostos, e por isso se notam tantas variações de caráter. Agora demasiado triste, agora demasiado alegre, agora todo irado, e em outra ocasião todo afável. É o vazio que tem de mim na alma, o que lhe dá tantas variações de caráter.
toda semelhante ao meu, que sou sempre igual. Peraí. Na alma, o que lhe dá tantas variações de caráter? Nada semelhante ao meu, que sou sempre igual e jamais me mudo. Agora, você sente algum gosto do que existe aqui embaixo? Por que teme que haja algo mal em você, pelo qual eu, desagradado, me oculte? Onde estou eu? Males não pode haver. Onde estou eu, males não pode haver. E eu, meu amor, eu não sinto gosto de nada, por quão boa fosse. E além disso, você sabe melhor que eu. Como posso sentir gosto por outra coisa, se a pena de sua privação me absorve, me amarga até a medula dos ossos e me faz esquecer tudo, e só me está presente e fixo no coração o cravo de que estou privada de ti? E Jesus, e isto te diz que és minha e que estás cheia de mim, porque o gosto tem este poder. Se é meu gosto, transforma a criatura em mim. Se é gosto natural, a envolve nas coisas humanas. Se é gosto de paixões, a lança na corrente do mal. O gosto parece que seja coisa de nada, porém não é assim. É o ato primeiro, ou do bem, ou do mal. Veja como é assim. Adão, por que pecou? Porque separou o seu olhar do encanto divino. E quando Eva lhe apresentou o fruto para o fazer comer, olhou o fruto e à vista sentiu prazer ao olhá-lo. Ao ouvido, sentiu deleites ao ouvir as palavras de Eva. E que se comesse o fruto, de que se comesse o fruto, se tornaria semelhante a Deus. A garganta sentiu o gosto ao comê-lo, assim que o gosto foi o primeiro ato de sua ruína. Se, ao contrário, tivesse sentido desagrado ao olhá-lo, tédio, aborrecimento ao ouvir as palavras de Eva, desgosto ao comê-lo, Adão não teria pecado, mas teria feito o primeiro ato heróico em sua vida, resistindo e corrigindo a Eva por ter feito isso, e ele teria permanecido com a coroa imperecível da fidelidade àquele a quem tanto devia e de que tinha todos os direitos de sua sujeição. Oh, como é necessário estar atento sobre os diversos gostos que surgem na alma. Se são gostos puramente divinos, dá-lhes vida. Se são gostos humanos ou de paixões, dá-lhes a morte. De outra maneira, há perigo de precipitar-se na corrente do mal. 15:28. Para viver no divino querer, a porta para entrar é a humanidade de Jesus. O ofício de vítima, e que significa ser deposto. Estava lamentando-me com meu doce Jesus por suas privações e pensava entre mim: quem sabe qual será a causa pela qual não virá? E se é verdade, como alguma vez me fez entender, que não vem pelos castigos, pois pelo estado de vítima no qual me tem, ao vir e devendo-me comunicar as penas
pelo ofício que tenho, sente-se debilitar os braços, e como a justiça quer castigar, pois a criatura o força a isso, por isso não vem. Então, se assim for, melhor me tirar o estado de vítima, contanto que venha. Pouco me importa todo o resto. O que me interessa é Jesus. Minha vida, meu tudo. Todo o resto é nada para mim. Agora, enquanto isto e outras coisas pensava, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior e pondo seu braço no meu pescoço, me disse: Minha filha, o que dizes? Tirar-te do ofício? Você não sabe o que significa perder o domínio e perder o direito de mandar. Não poder dispor de mais nada, porque quando uma pessoa está em ofício, pode sempre dispor. Se é juiz, pode julgar. Tem o direito de estabelecer a condenação e também de absorver ou poder ser que por dias ou semanas ele não exerça seu ofício, porque não se apresenta à ocasião. Mas, apesar disso, ele recebe seu pagamento, mantém seus direitos, e assim que se apresentam os réus ou os inocentes, ele, em seu posto de juiz, defende e condena. Mas, se for destruído, perde todos os direitos, mas, se for destituído, perde todos os direitos e se reduz à inabilidade, assim de todos os outros ofícios. Por isso, é melhor aceitar estar privada de mim alguma vez antes de querer ser deposta de seu ofício. De outra maneira, perderá também o direito de fazer perdoar, em parte, os merecidos flagelos. E se te parece que pela falta das penas, e se te parece que pela falta das penas, por alguns dias você não faz nada, estar em seu ofício é sempre alguma coisa. E o que não faz um dia, com vir a ti, encontrando-te no teu ofício, podes fazê-lo outro dia. E isto não é tudo, é a última parte. A parte mais essencial é que para para que a parte essencial é que para viver em meu querer, a porta para entrar, o primeiro anel de união é minha humanidade. Foi ela a primeira e verdadeira vítima, e por ofício dado a mim por meu celestial Pai, viveu sacrificada e completamente crucificada na divina vontade. E em virtude da potência de meu eterno querer, pôde multiplicar minha vida por todas e por cada um, por todos e por cada um. E assim como a potência de um só Fiat multiplicava tantas coisas criadas, dando a cada criatura o direito de as fazer próprias, assim a potência de minha vontade multiplicava uma só vida, a fim de que cada um me tivesse para si, só por ajuda, por defesa, por refúgio, como eu gostaria. Esta é toda a grandeza, o bem, o todo, a distância infinita entre o viver e em meu querer, entre o viver em meu querer ou viver em modo diverso, mesmo que seja bom e santo, multiplique um ato em tantos atos por quanto se queiram, suficientes para quantos queiram desfrutá-los. Agora,
Se te tirasse o ofício, não só não ocuparias meu ofício sobre a terra, e não estando em minha humanidade, que apesar de que fez tudo, conseguindo tanto bem ao homem, mas não retirei os direitos, a honra, o decoro, a minha justiça. Quando requeira castigar justamente ao homem, me resignava. Quando requeria castigar justamente ao homem, me resignava. Assim, faltando-te o anel de união, não poderia viver em meu querer. Perderias o domínio. Teus atos passariam a simples intenções. E quando dizes, meu Jesus, em teu querer te amo, te bendigo, te agradeço por todos, me luto por cada uma das ofensas, etc., quando voariam sobre cada um dos atos humanos, para fazer esse ato de cada ato humano, amor por cada amor que me deveriam dar as criaturas. Não conseguirias todos os meus atos que estão em meu querer, ficarias atrás. No máximo seria intenções de intenções pias. No máximo seriam intenções pias que podem fazer algum bem, mas não atos por todos que possam dar e que contenham a potência de nossa vontade criadora. Porém, quantas vezes me dizes, ah, que me chamastes ao teu querer, não me deixes para trás, ó Jesus, faz com que contigo siga os atos da criação, para te corresponder pelo amor que pusestes em todas as coisas criadas, aquelas da redenção e aquelas da santificação, a fim de que, onde quer que estejam os teus atos, o teu amor esteja a correspondência do meu, a fim de que, onde quer que estejam os teus atos, o teu amor, estejam a correspondência do meu. E agora queres que te deixes para trás? Eu fiquei confusa e não soube o que responder. O bom Jesus dispõe do que lhe agrada, e tudo seja para a sua glória. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.